Olá galera, tudo bem? Meu nome é Jean e eu vou apresentar para vocês hoje um trabalho de introdução à inferência estatística e nós escolhemos um viés educacional para tratar esse trabalho. O artigo que a gente escolheu para analisar se chama Panorama do Fenômeno da Evasão Discente na Pós-Graduação, uma análise a partir do GeoCaps. Por que a gente escolheu esse artigo? Porque a maioria das pesquisas sobre ensino, na realidade sobre evasão hoje no Brasil, são direcionadas ao ensino médio e fundamental, até mesmo superior, mas poucos são utilizados para observar a pós-graduação. Antes de começar a falar sobre as análises que a gente fez, eu acho importante colocar esse ponto que a gente analisou dentro do artigo, que é a má distribuição de programas feitos para pós-graduação dentre os estados brasileiros. Isso é muito ruim, pois ele segue a mesma linha e a mesma tendência da má distribuição de renda, voltada principalmente aos maiores programas para o Sul e Sudeste e o Norte e Nordeste, com poucos programas de pós-graduação. Como primeiro passo de análise, a gente utilizou a correlação, que verifica todas as variáveis da nossa tabela base, que contém ano de ingresso, matrícula, titulados e o indicador que a gente instituiu de evasão e chegou a uma correlação positiva, onde elas são diretamente correlacionadas. Então, os dados, teoricamente, fazem sentido ao serem analisados. Essa segunda análise, nós queríamos mostrar um padrão, encontrar algo comum a tudo isso. E através da regressão a gente conseguiu formular uma equação e até mesmo plotar um gráfico onde dizia que a evasão, sim, ela é crescente ao decorrer dos anos. E isso é um problema, né? Então, a partir disso, a gente poderia acionar até mesmo os criadores do artigo para, de alguma forma, contribuir com esse dado, com essa equação, para que eles mesmos pudessem reavaliar e, a partir disso, considerar até criar algo novo, com uma base de dados maior e uma base de testes maior. Através dos métodos de análise que nós utilizamos e também do artigo, além de diversas leituras que o grupo realizou, a gente chegou à conclusão que a evasão ocorre principalmente pela falta de investimento dentro do nosso país, que não é direcionado à pesquisa. Portanto, as universidades públicas que oferecem a maioria dos programas de mestrado ou doutorado têm essa grande evasão, pois os bolsistas que lá estão às vezes não conseguem de maneira efetiva se manter para realizar essa pesquisa, para continuar essa situação. Então, esse é o grande problema. Os órgãos de pesquisa que permitem que essas vagas sejam abertas e os bolsistas se inscrevam não têm mais condição de dar uma bolsa sustentável para essas pessoas. O que faz que a evasão sempre aumente no nosso país, ainda mais no patamar de economia que nós estamos, né, devido à pandemia. Espero que vocês tenham entendido um pouco da análise do que o grupo queria encontrar, aquele padrão de evasão que realmente isso está aumentando, e também discutir esse ponto de falta de colocação econômica para as pesquisas. Agradeço a atenção, espero que a gente possa debater esse assunto em outras matérias também. Abraços. Os integrantes do grupo são Cristiano Malheiro, Jean Ribeiro e Jaqueline Mossano Dar. Boa noite a todos, eu sou Cristiano, vou abordar aí a introdução do trabalho de Introdução à Inferência Estatística, por isso estou compartilhando a tela, tá ok? Bom, com relação ao nosso trabalho, faço parte aí do grupo 4, conforme planilha aqui, grupo 4 sou eu, o Jean e a Jaqueline. Nosso trabalho é sobre o panorama do fenômeno da evasão discente na pós-graduação, uma análise a partir de GeoCaps. Bom, a motivação do nosso trabalho foi analisar os dados da evasão escolar da pós-graduação, utilizando regressão linear no R, tá ok? A partir de uma análise aí da evasão de ingressantes e titulados no mestrado, tá ok? Então, a gente está limitando um pouco mais a nossa caixinha aí
da pós-graduação. Então, poderia estar analisando dados como doutorado, tá ok? Mas a gente se ateve a mestrado e mais para frente eu explico o porquê. E outra motivação é que esse fenômeno de evasão discente, ele não é muito abordado aí na pós-graduação. Então, os veículos de comunicação, a mídia ou até mesmo pesquisa sempre estão estudando esse tema de evasão na escola básica e na graduação. E normalmente na pós-graduação ele não é abordado. Ao nosso lado esquerdo eu tenho a capa do artigo e ao lado direito, né, eu tenho a distribuição de programas de pós-graduação no Brasil em 2015, no base, tá? Onde eu tenho a faixa verde como estados que possuem menos programas aí de pós-graduação, oferecimento de pós-graduação em menor quantidade, e em faixas em vermelho, onde está mais concentrada a distribuição de programas, né? Já era esperado região sul, majoritariamente região sudeste, tá ok? Depois da motivação, dados e metodologia. Então, já expliquei que a gente olhou os dados aí da pós-graduação estrito sensu, mas a nível de mestrado. Tá? Antes disso, a gente utilizou regressão linear para achar um modelo matemático que pudesse explicar esse fenômeno de evasão, tá ok? Bom, essa tabela, então, ela foi compactada nesta outra tabela que está no artigo, que está à minha esquerda aqui, tá? E à minha direita, eu e o grupo, a gente compilou o seguinte, a gente transformou essa tabela em 4 colunas, né, 3 colunas na verdade, a quarta aí foi inovação do nosso grupo. O que que eu fiz? Né? O que que a gente fez? Os ingressantes aqui de 2000 a 2015, eu coloquei como ano de ingresso, tudo junto para poder essa linha aqui de título da tabela poder ser recebida sem nenhum problema lá no R, tá? Então, eu desconsiderei os acentos, e os espaços, tá ok? Bom, então se a gente olhar, os dados de 2000 a 2015 estão fiéis se a gente olhar essa tabela original. E os titulados, a mesma coisa, tá? O que que a gente fez, né? A gente olhou a evasão em função de quem está saindo e quem está entrando, tá? Só que a gente fez considerando o mesmo grupo. Então, por exemplo, eu não consigo fazer uma análise real e verdadeira olhando a evasão de 2000 e 2001, por exemplo. Por quê? Esse pessoal que é titulado, se eu for considerar que todo mundo aqui da tabela está no mestrado, esse pessoal aqui, ele ingressou há 2 anos atrás, em 1998. Como eu não tenho dado de 1998, eu não tenho como comparar quem entrou e quem saiu. Então, eu zerei, né, a gente zerou essa primeira linha. A mesma coisa essa daqui. Eu não tenho o pessoal de 99, foi zerado. E para a gente manter um padrão aqui, esse daqui eu poderia estar fazendo titulado menos o pessoal aqui matriculado, tá? A gente resolveu zerar só para, digamos assim, a gente viu que o dado, né, se eu pego essa diferença desse para esse, dá 60, mais ou menos 60 mil, né? Então, é um dado que eu também desconsiderei, porque, ó, se eu olhar, todos os outros estão dando uma tendência, né, que vai me ajudar. Poderia ter esse dado aqui, não importaria, mas a gente resolveu zerar esses 3. E aí, sim, olhou a diferença entre os titulados aqui, de 2003, com ingressantes em 2001, porque são as mesmas, entre aspas, pessoas, né? Então, posso fazer essa análise. Esse titular 2003, que se matriculou em 2001, vai me dar o quê? A diferença dos dois em módulo vai dar o número do pessoal que não conseguiu o título, ou seja, que evadiu por algum motivo. A mesma coisa, 2004, eu vou pegar 2002, 2004 menos 2002, eu vou ter esse número aqui, e assim sucessivamente, 2005 menos 2003, 2006 menos 2004, e seu respectivo valor, tá? O que que eu fiz? Essa tabela, a gente usou o programa similar ao de laboratório de dado em econometria, a gente chamou o Excel dessa tabela para uma tabela no R que eu chamei de trabalho. Esse trabalho vai mostrar as colunas dos dados, quais as variáveis, como os dados vão estar dispostos. Ele vai ser lido aí as 6 primeiras linhas dos dados,
né? E depois ela vai achar um jeito aí de linkar aí as estatísticas descritivas dos dados através dessa tabela de trabalho, e aí depois eu vou vincular respectivamente o meu dado de ano, que está dentro do trabalho para a minha variável ano de ingresso, meu vetor ano de ingresso, matrícula também vai ter o meu vetor matrícula, titulados e evasão, e aí eu vou plotar, por exemplo, um gráfico de ano de ingresso em função da matrícula, tá? E vou delimitar um intervalo, né? O ano de ingresso de 2000 a 2015 e os matriculados de 50 mil a 180 mil, tá ok? Esse gráfico aqui eu não coloquei na apresentação, mas é um plot normal, tá ok? O que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu vetor M1, que vai fazer a regressão linear desses dados, tá? Para os matriculados. Eu vou, através do comando regressão linear x, LE matrícula e ano de ingresso, obter através também do abline o quê? Uma tela parecida a essa para poder achar qual que é o meu coeficiente angular e qual que é o meu coeficiente linear, montando a matrícula em função do ano de ingresso. A mesma coisa eu vou fazer para o M2, que eu vou estar olhando o ano de ingresso e os titulados, vou delimitar o meu eixo X, meu eixo Y, tá? E obter aí a equação que vai reger os titulados em função do ano de ingresso. E por último, aí sim, né? Eu vou chamar lá o vetor M3, que vai fazer o quê? A regressão linear do, do ano de ingresso em função dos evadidos, que contemplam quem? Os titulados menos os matriculados, tá ok? Então, vou usar o comando lm abline para fazer a regressão linear, e eu vou chegar nisso daqui, tá? Eu vou obter o coeficiente de intersecção angular 2000 e o coeficiente linear 2132. Então, vou ter essa equação de evasão igual a um coeficiente vezes o ano de ingresso mais o outro coeficiente, tá ok? E com isso eu vou obter o quê? Esse gráfico que vai falar titulados menos matriculados, que é a minha evasão, em função do ano de ingresso. Então, tem de 2000 a 2015 o quê? As minhas diferenças, os meus delta, titulados e matriculados, nessas bolinhas vazias, né? E a minha regressão linear, que contempla o quê? Uma aproximação de modelo em função desses meus dados aí de diferença. Com isso, eu obtenho uma equação da evasão que vai me dar, né? Aqui está o contrário, vai ser titulados a cada 2 anos menos matriculados, que vai ser regido por essa equação, tá? Então, eu tenho um modelo que está mostrando que, durante esses 15 anos aí, a evasão ela foi subindo linearmente, tá? Então, esse gráfico eu vou olhar sempre a diferença entre os titulados em 2 anos, após serem matriculados, por quê? Eu vou pensar em um curso de mestrado de duração de no máximo 2 anos. Com isso, eu obtive por regressão linear, né, o grupo obteve o seguinte modelo que explica o número de evasão dos programas de pós-graduação do artigo, e o gráfico demonstra essa equação obtida pelo R, que é essa daqui que vai reger lá o meu gráfico aqui, tá ok? Com isso, eu vou concluir que, por meio da análise do artigo, foi possível observar os dados, gerar o gráfico relacionando os alunos inscritos e egressos em um curso stricto sensu e obter o modelo matemático regido por regressão linear para obter as projeções futuras de evasão escolar, tá? Com isso, eu posso usar, né, posso contribuir com o artigo lá do pessoal de Santa Catarina, posso entregar esse dado aí para tomadores de decisão, para governantes, até para pessoas aí de órgãos de fomento, para quê? Para que elas enxerguem que realmente o nosso pesquisador brasileiro ele está cada vez mais desistindo de fazer pesquisa, se por acaso não tiver um fomento, se eu não tiver uma política pública, um fomento, eu falo uma bolsa, né, para que ele possa ficar na universidade e fazer pesquisa, tá? Eu tive uma professora no BCH que ela falava, fazer pesquisa trabalhando, ou seja, aquele cara que vai para a universidade que não tem bolsa, tenta fazer pesquisa e tenta conciliar um regime CLT numa indústria, a pesquisa dele não vai ser de qualidade, ele não vai conseguir gerar um artigo, não vai conseguir publicar o produto ali do que ele está pesquisando, até consegue, né? Mas eu acredito que o rendimento não é
tanto quanto alguém que está dedicado ali, né, com a bolsa de estudos para poder fazer uma pesquisa de ponta e com alto rendimento, tá? Lembrando que tudo isso é uma cadeia, né? Se eu deixo de dar bolsa, eu aumento a evasão, se eu aumento a evasão, né, eu acabo dependendo aí de tecnologia lá de fora, eu não crio recurso humano, né, e consequentemente a gente fica mais dependente, né? Então, para a gente que está indo ou que é da economia, é legal estar fazendo essa análise aí a partir desses dados, tá? Eu vou interromper agora o compartilhamento, tá ok? Agradeço a atenção de todos e todas, tá ok? E o grupo fica à disposição aí se por acaso surgir alguma dúvida, tá? Encerro por aqui a minha fala. Muito obrigado.